Boa tarde, galerinha do Joaquim Ricardo Teixeira. Tudo bem com vocês? Bom, hoje nós estamos aqui com mais uma live, né? Com mais um vídeo direcionado com muito carinho para todos vocês do sexto ano, ok? E nós iremos trabalhar um assunto muito importante, tá, galera? Como projeções cartográficas, beleza? Então, o que são projeções cartográficas? Projeção cartográfica são técnicas, né, para a criação de mapas construído, né, num sistema de relação matemática e geométricas, ok? Então, vamos lá. A Terra é redonda? O movimento de rotação faz com que a Terra sofra um achatamento nos polos, né? Então, a partir do momento que a Terra vai circulando, dando só a sua volta, né? Então, vai se achatando os polos, não sendo redonda perfeita, e sim um geóide, tá? Então, vocês estão vendo aí, ó, um geóide, ok? O que é um geóide? Possui sua própria forma, tá? O geóide possui sua própria forma. Como vou representar esta forma de geóide? Tá? Então, vamos para frente. Então, as formas de representar o geóide são, como dizemos aí, são os tipos de projeções cartográficas. Então, essas são as formas de representar, né, o nosso território brasileiro, as nossas projeções, a forma de geóide. Então, projeção cartográfica, pessoal, olha aí, ó, são formas ou técnicas de representar a superfície, né, terrestre em um mapa, certo? Todos os mapas possuem representações aproximadas da superfície terrestre, né? Uma vez que a forma, ela é o quê? Achatada, a forma da Terra, e desenhada sobre uma superfície plana, certo? Todo mapa, ela há, pessoal, distorção, né? Ela há distorção de direção, distorção de área e de forma, beleza? Então, isso aí é muito importante. Todo mapa possui distorções, tá? Então, de quê? De direção, de área ou de forma. Beleza? Certinho? Então, vamos passar para frente, não é verdade? Nós temos aí os tipos da superfície adotada da Terra, certo? Então, vamos lá, olha. Os tipos de projeções cartográficas são cilíndrica, cônica, azimutal ou plana, tá? Então, quando nós dizemos aí que esse conceito das três, né, projeções são o quê? As mais utilizadas, verdade? Então, tem dois conceitos básicos aí que nós trabalhamos para com esses tipos de projeções cartográficas, para com o tipo adotado. Então, qual que é? A latitude, que nós já conhecemos, que é o quê? A distância em graus de qualquer ponto, né? Da linha do Equador, ali dividindo o norte e o sul, certo? E a longitude, que vocês estão lembrados aí que nós trabalhamos também, que é a distância em grau, né? De qualquer ponto da linha do meridiano de Greenwich, que divide o leste e o oeste. Beleza? Certo? Então, vimos aí, né, o conceito de projeções cartográficas, né, são técnicas para a criação dos mapas, né, construindo sistematicamente relacionado para com a matemática e a geometria, né, formas geométricas.
E os tipos de projeções que nós acabamos de falar e que nós iremos trabalhar agora, que é qual projeção? Cilíndrica, plana ou azimutal e cônica, tá? Então, vamos passando aí para frente, certo? Projeção cilíndrica, pessoal. A projeção cilíndrica, ela é utilizada como se estivesse abraçando, né, o centro da nossa Terra, o centro do nosso globo. Então, a gente utiliza com uma folha desta forma, como se estivesse abraçando, tá? O nosso planeta Terra, tá? O nosso globo. Então, esta é a forma cilíndrica, ok? É como se as duas mãos estivessem abraçando, e aí, claro que posteriormente vai pegar o quê? A representação central ali da nossa Terra, beleza? Então, o que diz a projeção cilíndrica? Ela envolve a esfera terrestre, igual eu falei com vocês, né? Ela envolve a esfera terrestre, certo? Após ela aberta, né? Após ela aberta, ela é traçada os paralelos e os meridianos, né? E aonde as linhas se cruzam, tanto os paralelos como os meridianos, tanto os paralelos como os meridianos. Estão lembrados? É verdade? Então, o que que acontece? Olha aí para vocês verem a cilíndrica aí, ó. A projeção cilíndrica. Quais são as características de uma projeção cilíndrica? Ela deforma a área, né, de alta latitudes, né? Mantém a forma do continente ou da representação. Suas áreas são diferentes, certo? E suas formas são iguais, ok? Voltando, olha aí, ó. Deforma as áreas de alta latitudes. Não, o que são áreas de altas latitudes, né? São o quê? Porque quanto mais longe da linha do Equador estiver esses paralelos, mais são o quê? Deformados, ok? Então, para que elas tenham uma exatidão assim, mais real, tem que estar mais próxima, na proximidade da linha do Equador. Quanto mais ela distancia da linha do Equador, então o que, que acontece? Mais alta é a sua latitude. Então, fazendo com que o quê? Com que ela venha manter os continentes, a representação dos continentes, né? E deformando, né, as altas latitudes. Então, as áreas da projeção cilíndrica, ela é diferente, né? Por causa da sua deformação, e a forma, ela é igual. Beleza? Então, cilíndrica, não se esqueçam, tá? Então, vem em forma de um cilindro, forma geométrica aí, né? Dentro da matemática aí, beleza? Vamos para o próximo. Então, aí, olha. Então, aqui está, né? A carta, né? Então, um cilindro plano. E aqui, olha, o cilindro, né? O nosso planeta Terra, sendo que envolvido, né? Envolvendo a esfera terrestre. Beleza? Então, vamos para a próxima. Então, a projeção cilíndrica tem dois grandes, né, estudiosos aí, pessoal, que trabalham dentro dela. Qual que é esta forma, qual que é esses grandes estudiosos? Então, primeiro, né, é a projeção de Mercator, ok? Então, é a primeira projeção cilíndrica, né, envolvida, que surgiu aí em 1569, não é verdade? Então, ela é uma projeção que foi muito utilizada no período da expansão marítima e das grandes navegações, tá?
ela tem uma visão eurocêntrica, quer dizer, a Europa sempre estar ao centro e com um tamanho exagerado. Vocês estão vendo aí, né? Então, Nanara, o que significa, né? Eurocêntrica, né? Então, praticamente é uma visão eurocêntrica. Então, está sempre visualizando, né, o centro, tá? O centro, por exemplo, da Europa, e com um tamanho bastante exagerado. Beleza? Então, um dos grandes estudiosos que estudam, né, essa cilindra, essa projeção cilíndrica, que trabalhou em cima dela, foi a projeção de Mercator. Beleza? Então, vamos para o próximo, tá? Então, tá aí, olha, estou mostrando para vocês aí uma projeção, né? Uma das projeções de Mercator, beleza? Então, só por aí vocês tiram, né? O que diz esta projeção? O que ela está dizendo? O que nós acabamos de falar? Que ela permanece, né, os continentes e distorce, né, a forma, ok? Então, distorce, bastante utilizada, distorce as formas. Então, e ela o quê? Procede para com, né, os continentes, verdadeiramente aí, tá? Os ângulos, a sua direção e os seus ângulos permanecem, tá? Verdadeiramente. Beleza? Tá, então vamos para o próximo. Outro estudioso aí que trabalha dentro da projeção, né, cilíndrica, é a projeção de Peter, ok? Na projeção de Peter, não mantém-se, pessoal, né, as formas, ok? Então, nós vamos ver aí agora, ó. Ela é uma projeção, lembrando que a projeção de Mercator e a projeção de Peter, né, são exemplos de projeções cilíndricas, tá bom? Então, aqui, ó, elaborada na década de 1970, certo? No período da Guerra Fria, tá? Entre aí, né, a Rússia e os Estados Unidos da América, entre os três mundos, não é verdade? Tá aí, ó, os três mundos. Então, o que acontece? Primeiro desenvolvido, liderado pelos Estados Unidos. Depois, segundo, né, socialistas liderados pela União Soviética, não é verdade? Posteriormente, Peter quis representar no mapa todos os países chamados de quê? De terceiro mundo, tá? Então, o que acontece? Para um mundo solidário, ok? Então, corrigindo os erros de Mercator quanto à área. Então, ele quis o quê? Corrigir os erros de Mercator quanto à sua área, né? Distanciamento de um paralelo para outro, né? Então, ele o quê? Ele simplesmente colocou da seguinte forma, olha aí, ó, que as áreas seriam iguais, certo? E que as formas seriam diferentes, achatadas. Beleza? Até aí tá dando para entender direitinho? Tá? Então, vamos lá. Então, o que acontece? Dentro dessas formas, né, dessas duas, dessa projeção cilíndrica, então, ela é o quê? Ela é reparável por um tipo de propriedade. Que tipo de propriedade que é este? É a propriedade equivalente, que nós vamos falar um pouquinho aí para frente. Beleza? Desta propriedade. Então, aí vocês estão vendo, né, uma projeção de Peter, né? Então, aonde Peter coloca que não mantém as formas
direções e ângulos, mas que preserva a proporcionalidade, né, de suas áreas, certo? Então, é isto que ele sempre prega, que dentro de sua projeção, ele não mantém as suas formas, suas direções, seus ângulos, mas ele conserva a proporcionalidade, né, do território em si, das suas áreas em si. Beleza? E agora, pessoal, nós vamos entrar aí dentro da projeção cônica, tá? Então, o que é esta projeção cônica, né? São paralelos, é verdade? São os paralelos são em círculos. Então, cônica, quando se fala assim, olha, o cone, então são paralelos, tá? Projeção cônica são paralelos em forma de círculo, entendeu? Então, como que nós utilizamos aí? Então, olha aqui, ó, tanto para o polo, né, a visualização do polo norte, como a visualização do polo, né, sul, beleza? Dos dois polos, tá? Intercalando aí os polos, essa visualização. Então, vocês viram aí, então, como que se dá, né? De que forma que se dá essa projeção cônica, tá? Então, são paralelos em forma de círculo, beleza? São os meridianos, eles são retos, tá? Os meridianos, então, lembra dos meridianos que nós trabalhamos aí, olha aqui, ó, dos meridianos. São retos, certo? Para o mesmo ponto, tá? Então, os meridianos são retos para o mesmo ponto, beleza? Certo? E dentro da projeção cônica, ela envolve o globo terrestre, o nosso globo, né? Como se fosse o quê? Em forma de um cone, certo? Essa projeção, ela o quê? São círculos concêntricos, ou seja, né? O que quer dizer concêntricos? Né? Que tem o mesmo centro e os meridianos são retas que saem dos polos. Então, o que são concêntricos? Esse tipo de projeção é uma projeção concêntrica. Então, o que são concêntricas? São círculos, né? Concêntricos, ou seja, são que tem a mesma, o mesmo, que envolve o mesmo centro, tá? Porém, que os meridianos são retas que saem dos polos, ok? Beleza? Certo? Então, vamos lá. Nessa projeção, quanto maior a latitude, menor é a sua distorção, tá? Então, quanto maior, né, é a sua latitude, estão lembrados da linha de latitude que a tia Naná trabalhou com vocês. Quanto maior, quanto mais distantes, quanto maior é a sua latitude, então, menor vai ser a distorção. Beleza? Lá na cilíndrica, nós vimos que quanto maior é a sua distorção, então, quanto maior é a sua distorção, então, maior será a sua distorção. E aqui já é ao contrário, tá? Quanto maior é a latitude, menor será a sua distorção, né? Nesta projeção. Belezura? Certo? Então, vamos lá, né? Continuando aí. Então, aqui está os tipos de projeções cônicas. Aqui, olha, tá vendo? É o cone, que eu falei com vocês, envolvendo-se a Terra, né? Coloca-se envolvendo-se a Terra, certo? Aonde essa projeção são círculos concêntricos, ou seja, né? Tem o mesmo centro, não é verdade? Por ser concêntrica, tá? Então, tá aqui, olha. Então, tá aqui, ó, dentro deste aqui, ó. Beleza? Então, concêntrica, aqui, ó, envolvendo o centro, tá? Então, com o centro, o mesmo centro, porém que os meridianos, olha aqui, ó, os meridianos, ó, descendo,
são retas, tá vendo? São retas, tá? E que saem dos polos, tá? Estão descendo dos polos, ok? E vice-versa, tá? Depois, por último, nós temos aí a projeção azimutal, né? Que projeção que é essa, Naná? Azimutal. É a projeção plana, tá? Ela pode ser chamada tanto de projeção azimutal, como pode ser chamada de projeção plana. Lembra que eu falei lá na cilíndrica, né, que era aberta para poder ali estar trabalhando a carta? Pois é, uma projeção plana, aberta, uma carta, ok? Então, esta projeção cônica, pessoal, é uma projeção ideal para representar os... cônica não, desculpa. Essa projeção azimutal, ela é ideal para representar os polos. Então, é o que eu falei com vocês. Ela trabalha mais na representação para com os polos. Os seus paralelos são círculos, né? Então, são círculos, certo? E os meridianos são retos e se espalham, e são divergentes, ok? Permitem colocar qualquer área no centro do mapa, essa projeção. Ela permite colocar qualquer área no centro do mapa, ok? Por ser uma projeção plana ou azimutal. Beleza? Então, vamos lá. E aí nós temos, tá vendo aí, olha, um exemplo de projeção azimutal ou plana, né? Aonde o plano está aberto, né? Sobre a esfera terrestre. Então, olha aqui, ó, o plano aberto, tá vendo? Sobre uma esfera terrestre. Igual tá aqui, ó, tá? Então, uma carta aberta, um plano aberto, beleza? Então, esse aí é o tipo de projeção azimutal ou plana. A projeção azimutal, igual eu falei com vocês, ela é colocada num plano, seus paralelos são círculos do mesmo centro, né? Seus paralelos são círculos do mesmo centro, certo? E os meridianos são retos que partem dos polos, aqui, olha. Ok? Estão partindo aí dos polos. Beleza? Então, passaremos para frente aí, tá bom? Então, pessoal, é o seguinte, depois desta projeção aí, né? Aí vem-se o quê? Nós vamos falar aqui um pouquinho, já que eu coloquei ali muito pouco, sobre as propriedades que permite esta projeção. Vou só voltar aqui para vocês ficarem com a imagem aí, né? Então, aqui, ó, quais são as propriedades que permitem, né, as distorções dessas projeções cartográficas? Então, nós temos a primeira, né? Qual que é a primeira? Projeção equivalente. Lembra que lá atrás apareceu lá, né? Projeção equivalente. Então, o que é uma projeção equivalente? Ela mantém a área do mapa, mas deforma os ângulos, né? Então, mantém-se a forma, uma projeção, uma propriedade, né, de projeção equivalente, ela mantém-se a área, né, o território, a área do mapa, mas ela vai deformar os seus ângulos, beleza? Depois nós temos a conforme, né? A propriedade de projeções dentro da conforme. Então, que tipo de projeção conforme que é essa? Que tipo de propriedade de projeção conforme que é esta? Ela mantém as formas da representação do mapa, mas distorce a área. Então, olha para vocês verem. Ela mantém a forma da representação, né, do mapa, mas ela distorce a área, tá? Como vocês viram, né, lá atrás. E temos aí a equidistante, né? A outra propriedade. Então, nós falamos da equivalente, certo?
Falamos neste momento aí, falamos um pouquinho da equivalente, que mantém-se a área do mapa, mas distorce os ângulos. Falamos da conforme, que mantém a forma da representação do mapa, mas distorce a área, tá? E agora nós vamos falar de quê? Da equidistante, ok? Então, mantém o comprimento da escala do mapa, da escala. É um outro assunto, é um outro conteúdozinho que daqui a pouco a Tia Naná vai estar trabalhando com vocês, tá? Mantém os comprimentos em escala, né? Uniforme, usada para e ela é usada para medir a distância de um mapa, ok? Então, equidistante. A equidistante mantém o comprimento de uma escala uniforme, tá? E é usada para medir a distância nos mapas, ok? Que é o que mais para frente nós iremos trabalhar. E nós temos aí, pessoal, a última, né, propriedade aí, que é a afilática, tá? Então, a propriedade afilática. A propriedade afilática, né, é uma propriedade totalmente distorcida, tá? Então, ela não tem o quê? Ela não tem apresentação de forma, de ângulos verdadeiros, tá? De representação de que não distorça, tá? De que mantenha seus ângulos, tá? Então, ela é uma propriedade afilática na projeção cartográfica que apresenta uma área e uma forma distorcida, ok? E é muito utilizada pelo geógrafo Robson, ok? Então, é um dos grandes geógrafos que mais utiliza, né, esse tipo de projeção afilática. Beleza? E, por último, aí nós iremos falar sobre os métodos de elaboração de uma projeção, né? Quais são esses métodos de elaboração de uma projeção? Primeiro, geométrico, né? Lembra que lá no início eu falei com vocês que o conceito de projeção cartográfica estava ligado à matemática e às figuras geométricas. Então, métodos de elaboração das projeções. Geométrico, utilizados os princípios das figuras geométricas, tá? Segundo, analítica, que utiliza aí as formas matemáticas, né, como cálculos, tabelas, ok? E o terceiro, que é a convencional, ok? Então, essa convencional utiliza-se também os cálculos e as tabelas. Beleza? Então, aí, galerinha, ficou aí o nosso vídeo falando sobre nossa projeção cartográfica, né? Espero que vocês tenham gostado, tá? Sobre o vídeo aí, sobre o nosso conteúdo, beleza? E a próxima aula, a Tia Naná vai estar mandando para vocês um material de apoio para vir a ser muito melhor, tá? E de base para vocês. Tenham uma boa tarde. Um beijo grande para cada um de vocês. Estou morrendo de saudades e fiquem em casa. Beleza?